Projeto Integrador Saúde e Homeostase. Sistema neurológico. O sistema neurológico é responsável por processar e gerar respostas aos estímulos a que somos submetidos. Ele faz isso através do envio de impulsos elétricos e químicos. É graças a esse sistema que somos capazes de reagir a diferentes alterações que ocorrem ao nosso redor. Porém, para que esse sistema atue, é muito importante que o organismo esteja em homeostase. E para entender seu funcionamento, passaremos pelo estudo da bioquímica, biofísica, anatomia e fisiologia. Bioquímica do sistema neurológico. Água e sua importância no cérebro. A água é condutora de eletricidade, e é através do meio líquido que o cérebro conduz a informação de um neurônio a outro. Os neurotransmissores são totalmente dependentes da água, e por conta disso o sistema nervoso consome cerca de 20% de todo o sangue que circula no corpo. Os macronutrientes e o sistema nervoso. O cérebro representa apenas 2% do peso do corpo, mas é responsável por entre 15% e 20% do metabolismo total. Isso significa que os neurônios têm alta taxa metabólica. O uso do carboidrato. Os carboidratos são a principal fonte de energia para o sistema neurológico, e sabe-se que algumas regiões do cérebro consomem exclusivamente glicose. O uso das proteínas. Já as proteínas são responsáveis pela reparação tecidual. Além disso, a maioria dos neurotransmissores são formados por proteínas. O uso de lipídios. Os lipídios são importantes para a absorção de vitaminas e são fundamentais para o desenvolvimento cerebral, pois participam da formação da bainha de mielina dos neurônios. Enzimas e o sistema nervoso. Muitas enzimas atuam no cérebro. Entre elas, podemos citar duas principais, que são a monoamina oxidase, presente nas terminações nervosas, e a catecol ou metiltransferase, presente em todos os tecidos. Estas duas enzimas são um alvo de muitos tratamentos. pH e sua importância no cérebro. Embora o pH fisiológico do sangue humano varie entre 7,35 e 7,45, o pH de regiões específicas do corpo pode variar. Dentro do cérebro, por exemplo, o pH gira em torno de 7,1. Quando esse valor está abaixo do ideal, dizemos que o organismo está em acidose metabólica. A acidose pode levar à depressão do sistema nervoso central, podendo levar ao coma e à morte. Por outro lado, um pH muito elevado é chamado alcalose metabólica. A alcalose leva à superestimulação do sistema e o indivíduo pode morrer por convulsões e lesões neurológicas. Estudos recentes apontam a mudança de pH no cérebro como possíveis causas de doenças, como Alzheimer, esquizofrenia, bipolaridade e crises de pânico. Equilíbrio ácido-base. Para evitar tudo isso, nosso corpo utiliza mecanismos para regular esse equilíbrio, que podem envolver o pulmão, rins e sistema tampão. Porém, é o cérebro que regula esses processos e ele faz isso controlando a velocidade e profundidade da respiração. O pH do sangue tende a aumentar quando a respiração se torna mais rápida. Por meio deste ajuste, o cérebro e os pulmões regulam o pH sanguíneo minuto a minuto. O cérebro também pode acionar os rins para alterar a quantidade de ácido ou base que é excretada. E existe ainda os sistemas de tampão, que protegem contra as alterações repentinas de pH. O sistema de tamponamento mais importante envolve o ácido carbônico e os íons de bicarbonato. Assim, todo o organismo se mantém na faixa de pH ideal, onde ocorrem a maioria das reações. Biofísica no sistema neurológico. O transporte transmembrana e o impulso nervoso. Você sabe o que é o impulso nervoso? É uma corrente elétrica que se propaga pelos neurônios devido aos processos de polarização e despolarização da membrana. Isso ocorre graças à bomba de sódio e potássio, que regula a concentração desses íons do lado de dentro e de fora da membrana. Esse processo faz com que o impulso nervoso seja transmitido de uma célula a outra. O sistema nervoso e o controle da respiração pulmonar. A respiração é controlada pelo sistema nervoso autônomo. O próprio organismo tem receptores que medem a taxa de oxigênio no sangue e, quando a concentração é muito baixa, eles acionam o centro nervoso do controle da respiração, acelerando seu ritmo.
Posteriormente, a hematose, feita por difusão nos alvéolos, irá contribuir para a perfusão cerebral, restabelecendo assim o equilíbrio homeostático deste sistema. Anatomia e fisiologia do sistema nervoso. De acordo com a anatomia, o sistema nervoso pode ser dividido em central e periférico. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e a medula espinal. Além disso, todo o sistema é protegido por membranas chamadas meninges. Já o sistema nervoso periférico é formado por um conjunto de receptores sensoriais e nervos cranianos e espinais. De acordo com a fisiologia e função, o sistema nervoso pode ser dividido em somático e autônomo. O sistema nervoso somático corresponde à parte do sistema que controla a musculatura esquelética e realiza movimentos voluntários. Ele pode se subdividir em aferente e eferente. O sistema nervoso autônomo coordena as funções vegetativas e busca manter a homeostase do organismo. Suas respostas não dependem da nossa vontade. Pode ser dividido em simpático e parasimpático. Funções do sistema nervoso. O sistema nervoso apresenta 3 funções básicas. Em sua função sensitiva, captam informações do meio externo do corpo e as conduzem ao sistema nervoso central. Na função integradora, a informação sensitiva é trazida ao sistema nervoso central e é processada. E na função motora, a informação é conduzida do sistema nervoso central em direção aos músculos e às glândulas. Fisiologia das sinapses. Existem 2 tipos. As sinapses químicas, que são dependentes de um neurotransmissor, seja ele inibitório ou excitatório, e as sinapses elétricas, que ocorrem através de um impulso conduzido entre as membranas e são exclusivas da musculatura lisa e do músculo cardíaco. Anatomia do sistema nervoso. Agora vamos olhar de perto as principais partes que compõem o sistema nervoso. O cérebro é a maior porção do encéfalo. O diencéfalo é o centro primário de processamento de informações sensoriais. O telencéfalo está ligado à motricidade voluntária, é responsável pelas escolhas que fazemos. A ponte está ligada ao processamento de informações motoras e sensitivas da face. O bulbo está ligado ao controle cardiovascular e da respiração. O tronco encefálico conduz os impulsos nervosos de cérebro para a medula espinhal. O cerebelo está ligado ao movimento dos músculos esqueléticos e à postura. O hipocampo participa da formação do sistema límbico envolvido na memória e na aprendizagem. O lobo temporal está relacionado à audição e à fluência da fala. O lobo parietal é definido como o lobo da sensibilidade. O lobo occipital está ligado à visão e à percepção espacial. O lobo da ínsula está relacionado à empatia e faz parte do que chamamos de consciência. Medula espinhal coordena as atividades musculares e os reflexos. A substância cinzenta é o tecido que compõe o encéfalo. Não possui mielina e está associada ao processamento de informações. A substância branca possui mielina. Em geral, é a que dá mais velocidade ao processamento de informações. O tecido nervoso é constituído por axônios de neurônios e fibras mielínicas. Essas fibras da medula se agrupam em feixes, formando as vias por onde passam os impulsos sensitivos e motores. Agora vamos continuar explorando nossa sala de aula virtual. Bons estudos!